Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Depois de alguns meses, estou aqui de volta. Nós estamos encerrando esse ciclo, de lições e nós vamos falar nessa aula, o tema principal dessa aula é acertando as contas com Deus. Então, você que está devendo, pode parar agora seu vídeo, brincadeira, não é nada disso. Apesar de ser um tema pesado, nós temos instruções na palavra que nos diz que tudo que nós fazemos, a forma como nós vivemos, nós vamos a partir disso prestar contas para Deus. Nós estamos nos baseando aqui em Eclesiastes 9 e 10. Você pode ler aí na sua Bíblia, faz favor. E diz assim, jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira está diante de você. Lembre-se, porém, vou ler de novo aqui, que a juventude e a vida inteira que está diante de você não fazem sentido. Esse talvez seja um texto mais sem sentido que você já leu e já ouviu alguém falar. No primeiro momento, a gente pensa, peraí, Salomão está falando o seguinte, vive e curte a vida doidado. Só que ele coloca um mas, lembre-se de uma coisa, Deus te julgará ou você prestará conta por tudo que fizer. Essa é a medida ótima para você ficar em dúvida, porque aqui ele manda aproveitar a vida. E será que Salomão não está entrando em contradição quando ele fala no versículo 9? Primeiro ele incentiva a gente a aproveitar a vida, nós que somos jovens, alegrando o nosso coração, desfrutando da nossa mocidade, aproveitando tudo enquanto a gente é moço, ele fala aqui. Mas depois ele lembra a gente que nós seremos julgados por Deus. Sabe aquela conversa que assim, olha, isso está indo bem, tudo ótimo, mas... E Salomão entra com o mas aqui que dá uma bagunçada na cabeça da gente. E quando isso junta com o versículo 9, piora com o versículo 10, então, piora muito mais. Mas na verdade, o que Salomão estava pretendendo mostrar é que o dia a dia pode e deve ser desfrutado. Sem fugir da nossa realidade, sem tirar os nossos pés do chão, sem perder os nossos princípios, nós podemos desfrutar da vida. Dá para desfrutar da vida? Dá muito. E é sempre bom lembrar que mesmo desfrutando da vida, tudo aquilo que nós plantarmos hoje, nós certamente colheremos. Gálatas 6:7 fala isso e você pode ler. Veja bem, não é pecado nenhum ser feliz, porque Deus é quem nos concede as oportunidades de sermos felizes. Deus é o Deus da alegria. O Espírito de Deus concede a nós alegria, isso é fruto do Espírito. Então não é problema nenhum ser feliz, ter alegria. E aí, Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim, Eclesiastes 3 também. Tudo fez Deus no seu formoso devido tempo. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, ou seja, aproveitar a vida e ter uma vida feliz. Também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Mas nós sabemos que mesmo Deus dando essas oportunidades todas, e que isso é, sem dúvida nenhuma, muito bom, Não há nada melhor, como diz aqui Eclesiastes, cada uma dessas oportunidades devem ser desfrutadas com sabedoria. Então, nós vemos que os conselhos que a palavra de Deus nos dá é para aproveitar muito bem a nossa juventude, de maneira saudável, trazendo alegria ao nosso coração, mas também trazendo alegria ao coração de Deus. E aqui está o ponto. Por quê? Porque nós não servimos a um Deus que é sádico, que está sempre buscando a tristeza da gente. Nós não vivemos o cristianismo como quem vive para contemplar o seu próprio sofrimento. Essa aí é outra religião. Deus não tem prazer nisso. Deus é um Deus de alegria. E inclusive o sofrimento Ele nos traz para que isso seja transformado em bem para nós. Mas desfrutar a vida não é nenhum problema. E para isso Deus nos dá a oportunidade então de aproveitar da nossa vida,
e aproveitar da nossa juventude, alegrando sim o nosso coração, mas também alegrando o coração de Deus. E aí essa é a aula, vou fazer uma pausa aqui, um comentário antes de passarmos para os próximos pontos. Essa é a aula que vai matar todos os nossos questionamentos de pode ou não pode. Antes de terminar essa aula, eu quero te contar uma história de uma vez que eu fui questionado inúmeras vezes a respeito disso pode ou não pode. Parece que nós esperamos em Deus ter uma resposta para tudo aquilo que é a nossa dúvida, quando na verdade nós não precisamos disso. E aí eu vou passar inclusive por isso. Por quê? Porque a gente pensa que a nossa religião, a nossa espiritualidade está baseada em todas as coisas que nós não podemos fazer. E essa é uma mentira que nós precisamos cortar da nossa cabeça. Nós não deixamos de fazer nada quando nós nos convertemos. Nós passamos a fazer todas as coisas que fazem uma nova criatura nascida de novo em Cristo Jesus, através da água e do Espírito, como diz a palavra de Deus. E aí, dicas para aproveitar bem essa sua vida aí, sentado no seu sofá, ou na sua cadeira, ou deitado na sua cama, onde quer que você esteja aí agora. Primeira coisa, mostre entusiasmo pela vida. Eclesiastes 11:9 fala para a gente se alegrar. Alegra-te, jovem, na sua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da sua mocidade. Há motivos, sem dúvida, para a gente aproveitar a vida com entusiasmo. A vida é um dom de Deus que nós recebemos, e o segredo é a gente aprender a ser feliz em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11 fala sobre isso. Nós precisamos estar entusiasmados pela nossa própria vida. Por quê? Porque entusiasmado pela vida nós vencemos todos os desafios com maior facilidade. Bom, isso é verdade. Muita gente pensa ao contrário. Pensa que só a aventura e o sucesso pode tornar a vida feliz. E aí as pessoas começam nisso, vendo nisso uma fonte de prazer, e aí começa, na verdade, ter prazeres exacerbados e muitas vezes desmedidos, e elas acabam buscando um prazer até mesmo destrutivo para a sua própria vida. Mas quando nós entendemos que não existe vitória se não houver motivação, não existe então sucesso se não houver motivação, não existe aventura se não houver motivação, nós entendemos então que não é a busca pelos prazeres que traz sentido à vida, mas é o sentido, o prazer de viver, o prazer de viver a vida que Deus nos deu, que eu disse aqui que é um dom, é que nos conduz a momentos de felicidade. Então não é de tanto ter sucesso que nós seremos felizes, é de tanto ser felizes que nós teremos sucesso, porque nós somos entusiasmados pela vida que nós levamos. A nossa vida tem sentido, e é porque ela tem sentido é que nós desfrutamos das coisas, é que nós alcançamos a felicidade. Filipenses 4:11 fala: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, é pela vida que se leva, pelo entusiasmo que se leva a vida, é que nós desfrutamos de todas as alegrias. E também, como eu disse aqui no começo, passamos ou vencemos, transpomos todos os desafios. Por quê? Porque o motivo, o sentido que nós levamos à vida, o entusiasmo que nós levamos à vida, é que nos faz viver momentos de alegria. E se Deus permitir, e eu creio que sim, você aí que está assistindo essa aula, vai ter ainda muitos anos pela frente para aproveitar a sua vida. E aí, você precisa aproveitar ela com prazeres que são construtivos e não destrutivos. Porque o prazer destrutivo, como eu já disse antes, ou é sadismo ou é masoquismo. Nós precisamos ter prazeres que não danifiquem a nossa saúde, a nossa integridade, a nossa honra, ou que, acima de tudo, prejudique as outras pessoas. Isso não é nem um pouco saudável, mas dá sim para ter prazer pela nossa vida e aproveitar então cada momento da nossa vida. E diferente do que nós pensamos, chegará sim um tempo
em que nossa vida não vai ter tanto vigor assim. Eclesiastes 12, de 1 a 5 fala sobre isso. E então a gente precisa aproveitar cada momento da nossa juventude, tendo prazer e vivendo tudo que nós temos que viver. Então, não deixe de fazer nada hoje. Essa é a primeira regra para viver a vida com entusiasmo. Mas não faça nada hoje que você venha se envergonhar amanhã. E aí, quando nós pensamos nisso, nós precisamos pensar que aqueles que vivem, né, na verdadeira vida, que experimentam a vida no Senhor, vivem uma verdadeira alegria, um entusiasmo. Não um entusiasmo que é recheado de prazeres, mas um entusiasmo pela vida que se leva e que faz desfrutar prazeres. Segunda coisa, não deixe de sonhar. Eclesiastes 11, o versículo 9 ainda diz assim: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Claramente, Salomão está dizendo para a gente fazer aquilo que alegra o nosso coração. E não deixar de sonhar é muito importante. Todos nós temos sonhos. Todos nós vivemos, lutamos e muitos de nós até morremos pelos nossos sonhos. E graças a Deus, a imaginação humana é muito saudável e fértil. E é normal da nossa vida projetar, sonhar, e sonhar traz alegria e motivação para os nossos corações. Então, nunca deixe de sonhar para aproveitar a vida como está recomendando aqui na palavra de Deus. Quando nós sonhamos, nós geramos motivação para enfrentar esses momentos difíceis, né? Certamente nós vamos ter desafios na nossa vida, mas eles só serão superados quando nós tivermos, sem dúvida nenhuma, o foco para aquelas situações que nós enfrentamos. Enquanto sonhamos, nós vivemos. Enquanto nós vivemos, nós sonhamos. Mas quando a gente para de sonhar, nós deixamos de viver e nós começamos a morrer. Talvez você já esteve com alguém que não tivesse mais nenhum sonho. E certamente a vida dessa pessoa era uma desilusão. Eu convivi com uma pessoa que enquanto ela esteve viva, ela tinha sonhos. E ela morreu já bem de idade. E ela morreu com muitos sonhos sem realizar. Mas ela sempre falava: meu filho, assim que eu estiver boa, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu tenho sonho de ir em tal lugar. Eu quero ir ainda em tal lugar. Isso tudo gerava entusiasmo e motivação pela vida, mesmo sendo alguém que já não tinha tanto vigor quanto nós temos hoje. Sonhar é bom, gente. Melhor ainda do que sonhar é sonhar os planos de Deus e os sonhos de Deus para nós. Quem melhor do que Ele tem sonhos que vão gerar em nós alegria? Jeremias 29, 11 diz assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando nós pensamos em sonhos, melhor do que os nossos sonhos, são os sonhos do próprio Deus para nós. Quem poderia dar mais sentido à nossa vida, senão aquele que nos criou? Quem poderia ter sonhos melhores para nós, senão aquele que nos projetou antes da nossa concepção? Desde a eternidade, Deus já sonhou com a gente e tem sonhos para nós. E andar pelos caminhos que satisfazem o coração e agradam os olhos só é possível e viável quando nós andamos em sintonia com o que Deus espera de nós. Nada nos dará mais prazer e completude que andar na direção correta ou na mesma direção do que os sonhos de Deus. Andar na direção oposta aos sonhos de Deus vai tornar os nossos sonhos verdadeiros pesadelos. Por quê? Porque cedo ou tarde nós acabaremos tendo que prestar contas desses sonhos. E aí, aqui em Provérbios 23, diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso quer dizer que nós, ainda que vivamos a nossa vida, nós devemos viver ela e não deixar de ter sonhos, porque é natural nosso ter vários sonhos. É natural nosso nunca deixar de sonhar.
E é mais natural a nova criatura querer sonhar os sonhos de Deus para nós. Então, mais do que importante vivermos sonhando, é sonharmos os planos de Deus. É natural termos sonhos, nós nunca devemos deixar de sonhar. Os sonhos alimentam a nossa motivação, mas é também natural ao novo homem, como eu disse já, sonhar os sonhos que são de Deus, porque Ele é quem tem sonhos de prosperidade e alegria nas nossas vidas, tá bom? Terceiro ponto, leve Deus a sério. Você quer curtir a sua vida, levar uma vida boa, leve Deus a sério. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Isso é Eclesiastes 11, 9 ainda. Deus nos ama e, como eu já disse, Ele é a pessoa que quer o melhor para as nossas vidas. Mais do que eu e do que você, do que os nossos pais, do que quem mais te quer bem. Deus é alguém que quer que nós desfrutemos de tudo que há de melhor nessa terra. Ele quer que a gente desfrute da liberdade que Ele conquistou para nós através de Jesus. Mas Deus quer nos ver envolvido com Ele, com a sua obra. Afinal de contas, o nosso intuito primário, aquilo que é a nossa primícia da nossa criação, é louvar e desfrutar de Deus. Lembrando aí que eu fui aluno do catecismo e lembro muito bem da primeira pergunta. Mas e aí? Se Deus quer tão bem para nós, e Ele quer que a gente ainda esteja envolvido com Ele, como é que nós podemos então, além de sonhar sonhos que são dEle, os melhores sonhos para nós, e viver uma vida com entusiasmo, como nós podemos levar Deus a sério? É muito engraçado que a gente tende a separar Deus da nossa vida, né? Às segundas você estuda, às terças você faz inglês, às quartas você pode jogar futebol, às quintas você faz sei que lá, todos os dias você vai para a escola e no domingo você vai à igreja, ou aos sábados no culto de juventude. Quando na verdade nós devemos entender que a nossa vida não é mais aquela, e que Deus não é mais uma parte de quem nós somos, Deus é tudo que nós somos. E por isso, nós precisamos levar Deus a sério, tomando a nossa perspectiva de nova criatura. Quando nós assumimos uma vida nova, nós não trazemos Deus para a nossa rotina. Nós, na verdade, adequamos a nossa rotina a Deus, porque Ele agora passa a ser tudo em nós. E a primeira coisa que nós fazemos é abandonar o pecado. Então, se você quer levar Deus a sério, você precisa começar abandonando o pecado. Você agora é uma nova criatura, como eu já disse. E as coisas que fazia antes de assumir um compromisso com Deus, você precisa deixar de fazer. Não é que nós vamos abrir mão de coisas que nós fazemos. É que a nova criatura agora gerada em Deus não faz mais essas coisas. Faz coisas novas. Uma nova criatura faz coisas novas. E nós queremos viver como o velho homem. O velho homem deixa de fazer as coisas? Não, ele deixa de existir. Porque quando nós somos batizados, nós morremos em Cristo Jesus. E agora nós temos nova vida em Cristo. E não faz mais parte da nossa nova vida em Cristo viver no pecado. Por isso nós precisamos abandoná-lo. E a força de Deus, se você luta aí contra o pecado, assim como eu luto todos os dias, a força de Deus, através do Espírito Santo, para nós abandonarmos o pecado. A segunda coisa que nós precisamos fazer para levar Deus a sério e aproveitar a nossa juventude com sabedoria é cultivar o hábito de orar e ler as Escrituras. Eu talvez seja o cara que mais gastei tempo falando disso aqui, e se você já me ouviu alguma vez, ou mais de uma vez, certamente você me ouviu falando sobre relacionamento e o quanto que o relacionamento com Deus é importante. E nós não conseguiremos nunca levar Deus a sério se nós não pararmos para ouvir e falar com Deus, porque Deus não é uma coisa, Ele é uma pessoa, e com pessoas nós relacionamos, e não há relacionamento sem cultivo, tá bom? Então nós precisamos conversar com Ele através da oração e ouvir a Ele através da leitura e da oração. Nós precisamos relacionar com Deus, ouvindo e falando com Ele, e assim então cultivando o hábito de orar e ler as Escrituras, até porque não dá para saber o que Deus tem para você se você não procurar o próprio Deus.
Terceira coisa, testemunhando publicamente a nossa fé. Isso aqui é uma doideira. Ontem eu falava sobre isso numa conversa, e aí eu falei assim para a pessoa: acontece que agora tudo que você faz, você precisa fazer como faz um filho de Deus. Então, se você brinca como brinca um filho de Deus. Se você namora como namora um filho de Deus. E aí a pessoa regalou uns olhão assim para mim, eu falei: então, você tem namorado como namora um filho de Deus? Porque é isso que as meninas estão precisando de nós aí, para os meninos. E é isso que os meninos estão esperando de vocês também, meninas. Namorar uma filha de Deus, um filho de Deus. No trabalho, eu preciso trabalhar como trabalha um filho de Deus. Eu preciso estudar. Na minha família, eu preciso ser como é um filho de Deus. Na sociedade, nos negócios, em tudo que nós fazemos, nós precisamos, na nossa conduta, refletir o nosso compromisso com Deus. Porque compromisso com Deus não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Então nós não estamos falando a respeito de um papel que nós assinamos e agora eu assumi uma conduta. Nós estamos refletindo quem nós somos. Deus não nos escolheu para ser robôs ou marionetes, como eu já falei numa lição para trás. Deus nos escolheu para ser filhos, e filhos agem conforme vê o seu pai agindo. Então faça todas as coisas como um filho de Deus faria, e aí você vai dar testemunho da sua fé. Assumindo o compromisso com a sua igreja. Igreja não é um bom lugar. E agora você deve estar me olhando torto. Por quê? Porque a gente tende a pensar que igreja é o melhor lugar. Igreja não é o melhor lugar. Igreja é um lugar que está se tornando bom. Igreja é um lugar que promove o bem, mas não é o melhor lugar. Então por que você permanece na igreja? Porque Jesus não deu um outro lugar para você se tornar um cristão melhor, uma criatura melhor, um filho melhor, um cidadão melhor do que senão na igreja. A igreja é o lugar onde nós desenvolvemos os dons e os talentos que Deus nos deu. Não é em outro lugar, esquece. E nós precisamos da igreja porque nós precisamos dos nossos irmãos. Você precisa das habilidades que Deus deu para o seu irmão, assim como o seu irmão precisa das suas habilidades. Porque como diz em Efésios, nós somos edificados uns pelos outros em amor. Então não espera, criatura, que você vai se tornar um Cristo completo longe dos seus irmãos. A igreja pode não ser um bom lugar, mas ela está te tornando num cristão melhor. A igreja precisa ser esse lugar de incômodo para nós, onde nós vamos ser edificados uns pelos outros. E aí, se você é de outro lugar e talvez a sua igreja não está te empurrando para um lugar melhor, não está te tornando um cristão melhor, é melhor você rever essas coisas. Porque nós precisamos ter comunhão e amor que nós só desfrutamos na igreja. Além de fazer bem para nós, demonstra o nosso compromisso com Deus. Porque agora que eu sou um filho de Deus, todo filho de Deus tem compromisso com a família de Deus. E é por isso que compromisso com a sua igreja é tão importante. E, por último, nós precisamos cultivar bons relacionamentos. O seu compromisso com Deus deve ser percebido nos seus relacionamentos. Na sua casa, nos seus amigos, no seu namoro ou no seu casamento. A forma como trata as pessoas, a forma como reage às situações, tudo isso precisa demonstrar ou ficar claro dentro do seu relacionamento. Quarta coisa, e essa é a penúltima. Cultive ou cuide das suas emoções. Eclesiastes 11:10 fala: pois do teu coração o desgosto. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Estou lendo errado aqui. Como nós já dissemos, tudo que nós plantamos hoje, nós colheremos amanhã. É claro que nós podemos colher coisas boas e ruins. Se nós não queremos colher coisas ruins, nós precisamos imediatamente parar de plantar coisas ruins e passar a plantar coisas boas. E tudo isso dependerá da decisão que nós tomarmos hoje. Então, nós devemos afastar de nós as falsas alegrias. Por quê? O que são falsas alegrias? Porque nós, quando cultivamos coisas que no início são boas, mas que geram consequências ruins, ou que amanhã trarão desgosto, nós estamos cultivando falsas alegrias. Alguém certa vez disse que o pecado é doce na boca e amargo no estômago. Isso quer dizer, aquilo de imediato é bom, mas gera uma consequência terrível dentro de nós. Nos alimenta, nos nutre de coisas terríveis. E muitas vezes
nós precisamos selecionar muito bem essas coisas. E como que nós selecionamos alegrias boas para nós? Nós precisamos primeiro usar o raciocínio. Nós precisamos pensar, gente. Reflexão leva muita gente para fora do buraco, assim como a falta dela leva a gente para dentro do buraco. Então a gente precisa considerar todas as coisas e cuidadosamente pensar sem pressa sobre todas as coisas que nós queremos aproveitar. Considerar as alternativas de lazer e ser sábio ao escolhê-las. Segundo, para cultivar aí alegrias que não sejam falsas, ouvir bons conselheiros. Quando nós temos bons conselheiros em torno de nós, Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Isso quer dizer que nós teremos condição de tomar boas decisões quando nós temos bons conselheiros. E aí nós vamos conseguir ouvir muita gente boa, se você tiver gente boa perto de vocês, e saber, com muita sabedoria, discernir o que são alegrias verdadeiras e o que são falsas alegrias. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz dos seus pais, ouça a voz do seu coração, com muita oração, porque o coração da gente é enganoso. Ouça a voz dos conselheiros cristãos em torno de você e deixe de lado a voz que nos faz precipitar, a voz de pressa que nós carregamos dentro de nós. E por último, não menos importante, para tomar boas decisões com relação às suas alegrias, observe os exemplos dos outros. Diz que aquele que é inteligente aprende com seus próprios erros, mas só o sábio aprende com os erros dos outros. Então, larga de ser bobo e passa a aprender também com os outros. Observa os outros e assim nós temos também formas de nos livrar das falsas alegrias. Cuide do seu corpo. E aqui, Eclesiastes 11:10 fala: remove da tua carne a dor. Cuide bem do seu corpo. Uma das muitas dádivas que Deus nos deu foi o nosso corpo. E o nosso corpo, nós falamos de corpo, mente, espírito, e nós precisamos cuidar dele inteiramente bem. Preservar que nós tenhamos uma saúde boa, que nós estamos cuidando do nosso corpo, aproveitando as delícias que nós temos. Nós estamos cuidando do nosso corpo, não nos metendo em coisas que vai nos colocar em risco a integridade do nosso corpo. E você é livre para viver como você bem quiser e o que você entender que é melhor para você. Você é soberano sobre si mesmo hoje, mas amanhã, bom, como nós já falamos, amanhã as coisas mudam de figura. O amanhã da gente é colher aquilo que nós praticamos no ontem, que era o hoje de ontem, né? E aí nós precisamos pensar que cada um é livre para escolher, até mesmo o pecado, mas ninguém pode escolher as consequências. Você vai escolher o que você faz, mas você não vai se livrar das consequências. Por isso é importante a gente pensar nisso. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e esse salário ninguém fica sem receber. Que cuidados você tem tido para o seu corpo? Que cuidados você tem tido com as suas emoções, com a sua mente, com o seu coração, com a sua integridade física, com a sua saúde? Você tem pensado no futuro ou você tem pensado nas alegrias do presente? Eu tenho 25 anos só e já estou começando a pensar que velho que eu vou ser. E porque eu quero cuidar de mim melhor, para poder ser um velho mais inteiro. Porque, né, ninguém merece velho capenga aí, já vai ficar velho mesmo. Então é melhor cuidar agora. Quem cuida já não fica muito legal, pensa bem. Por último, lembre-se daquilo que tem valor. Aqui é onde eu falei para você que eu contaria aquela história, eu vou contar agora. Certa vez eu fui convidado para falar numa mesa redonda, né? Há uns anos atrás isso era muito comum, roda de ideias, mesa redonda, painel, isso estava estourado, toda a juventude queria fazer um negócio desse. E aí eu fui convidado para falar em e aí o tema que deram lá era X, e aí abriram no final para resposta, para perguntas e respostas. E toda pergunta e resposta
que o cidadão vai pensar em ser cristão, ele vai fazer aquelas velhas e boas e mesmas perguntas que a gente se faz, que você já deve ter feito, mas que a gente vai parar de fazer agora. Que é, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Bom, você é livre para fazer o que bem quiser. Paulo fala que todas as coisas são lícitas, ou seja, você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm a você. Isso quer dizer que nem tudo convém a você, porque você, mesmo que entenda que aquela coisa é boa, entende que traz consequências ruins. Aquilo não está de acordo com a sua nova criatura. Aquilo não faz parte da nova vida que você encontrou em Cristo Jesus. Então, quando a gente pensa se pode ou não pode, é só a gente pensar se isso é o que faz uma nova criatura. É assim que faz um filho de Deus? E aí eu comecei a responder lá, para todo mundo perguntar assim, pode tal coisa? Eu falava, pode. Pode tal coisa? Eu falava, pode. Aí quem me convidou começou a olhar torto e falar, agora ficou louco, né? Tá liberando tudo aqui. E o que nós precisamos entender, gente, é que nós não precisamos de aval de ninguém para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Nós precisamos, na verdade, viver em conformidade com aquilo que Deus tem para nós. A nossa pergunta não é se eu posso fazer A ou fazer B, mas é se eu devo. Um filho de Deus faz o que eu estou querendo fazer? Se a resposta intrínseca, sincera no seu coração é não, então você não pode fazer isso. Porque mesmo que você possa, o fruto que você vai colher disso não é bom. Nós precisamos lembrar daquilo que tem valor. E aí Eclesiastes 11:10 fala, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, tudo isso vai passar, da mocidade até a terceira idade, por melhor e mais emocionantes que sejam a experiência. No fim, o que vai contar mesmo são as coisas que nós fizemos para Deus, com a ajuda de Deus. E aí, nós precisamos lembrar que mais do que isso, nós precisamos lutar para que tudo aquilo que nós façamos tenha muito valor. É saudável e aprovado por Deus aproveitarmos bem a nossa juventude. É claro que é. Nós não temos dúvida disso. Mas isso principalmente se for feito com muita sabedoria. Deus deseja que você tenha experiências alegres ao lado dele durante todos os dias da sua vida. Mas nós precisamos lembrar sempre que a nossa juventude é passageira. A vida é passageira. E só tem valor aquilo que permanece. E quando nós falamos em algo que permanece, nós estamos falando em algo que é eterno. Tá bom? Então, para a gente concluir, eu quero... Deixa eu só acabar aqui, é só uma coisinha pouca. Senhor, essa lição tá difícil, viu? Pois é, passou caminhão, agora o outro vai furar a parede. Vamos lá. Certa pessoa, então, Então, para a gente concluir, né? Certa pessoa escreveu: passamos a metade da nossa vida perdendo a saúde para ganhar dinheiro e a outra metade gastando dinheiro para recuperar a nossa saúde. Por isso, nós precisamos aproveitar bem cada dia que Deus nos dá, de maneira muito sábia, porque chegará a hora que nós acertaremos a conta com Deus. E aí, ao invés da gente pegar parte daquilo que nós conquistamos perdendo a nossa saúde, para gastar recuperando a nossa saúde, se a gente aproveitar sabiamente todos os nossos dias, certamente nós chegaremos lá no final e teremos êxito, vitória de termos vivido todos os dias para a honra e glória de Deus. Dá para aproveitar a vida? Dá para aproveitar a vida adoidado, com muita sabedoria, e ainda assim viver como vive um filho de Deus, porque afinal de contas nós não fomos separados para viver de sadismo. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Deus abençoe a sua vida, que essa lição possa ter contribuído com alguma coisa para você. Apesar de tudo, aproveite bem a sua vida, seja entusiasmado pela vida que você leva, não deixe de sonhar, leve Deus muito a sério, porque você é um filho de Deus. Cuide das suas emoções, cuide da sua saúde, mas não deixe de lembrar daquilo tudo que tem valor. A nossa vida e a nossa juventude é muito passageira, mas vivermos a vida de maneira sábia,
com os olhos de que vive um filho de Deus é que faz total diferença. Deus abençoe sua vida.